Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo. Hoje aí com os palpites da quarta-feira de Champions League, Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Tivemos um bom desempenho na terça-feira na Champions, erramos só uma partida, o jogo do União Berlim, e vamos em busca aí de mais uma sequência positiva para esta quarta-feira. Solta a abertura, bora pro vídeo, mas antes, não esqueça, deixa o like no canal neste vídeo e também inscreva-se aqui no canal porque é muito importante sua presença todos os dias e olha só, para você também aumentar sua banca aí. Vamos que vamos, solta a abertura. Bom pessoal, começando com o primeiro jogo da grade aqui, Atlético de Madrid e Feyenoord, confronto bastante complicado na minha visão para o time do Atlético de Madrid. O time do Feyenoord não é bobo, né? Hoje, em termos de futebol jogado na Holanda, o time do Feyenoord é um dos principais times da Holanda aí, acima até do PSV, né? Hoje eu acho que é Feyenoord e PSV que estão lá em cima, e o time do Feyenoord para mim é o principal hoje do seu país, joga muita bola, ó. Olha só, muitas goleadas, 6-1 no Almerê, 5-1 no Trash, 6-1 no Heerenveen, vem de vitória sobre o Celtic na Champions League, vem de 4-0 sobre o Ajax no Clássico, é um time muito bom, e assim, se o time do Atlético de Madrid ficar vacilando com esse estilo de jogo pragmático, vai tomar, tá? Vai ter dificuldades. Agora, é claro, o Atlético mudou e também tá jogando futebol vistoso, né? Meteu um 7-0 no Valecano, meteu um 3-1 no Real Madrid autêntico, né? Vem de empate que tomou um gol no último minuto contra a Lazio na Champions League na rodada de estreia. Então é um jogo muito interessante. Agora, para aposta, pessoal, eu acho uma partida bem difícil de precificar aqui, tá? Acho que tá até bem colocadas as linhas. Só que assim, eu não consigo bancar nada no Feyenoord e nada também no Atlético, por isso eu vou bancar aqui um mercado que eu acho que faz muito jus ao que os dois times são, muito ofensivos, jogam muito futebol pra frente, gostam muito de provocar, de fazer jogadas ofensivas, então aqui eu vou de over 1,5, né, mais de 1,5 gol ao vivo, pagando 1,70 com limite de tempo até os 40 da primeira etapa. Beleza? Então, bora aqui para o próximo jogo. Antwerp e Shakhtar Donetsk, o Antwerp que é o atual campeão belga aí, chega com boas condições de vitória sobre o Shakhtar Donetsk. 1,85 a cotação pré-live do time do Antwerp. E para mim aqui o time do Antwerp tá muito acima, tá? Tem jogadores de vários locais no seu time. É um time acostumado a enfrentar Gant e também Anderlecht, times que são mais fortes aí do nível do Shakhtar Donetsk e ainda assim conseguiu ser campeão do seu país. Do outro lado, o Shakhtar já não é mais aquele time de 10 anos atrás aí, que tinha vários brasileiros no elenco, que tinha jogadores de fora. Com a guerra da Ucrânia, o time do Shakhtar perdeu muito poderio, né? E hoje tem aí basicamente todo o seu elenco com uma ou duas peças de exceção sendo jogadores da Ucrânia. Então isso é um grande problema para o Shakhtar e aqui eu vejo que o Antwerp chega com grandes condições de vitória. Eu não vou bancar esse money line antes do jogo porque eu acho que é um pouco exagerado, tá? Mas aqui eu vou recomendar o menos 0,25 do Antwerp ao vivo, pagando 1,70, ou se ele tomar antes o gol, eu vou buscar um dupla chance a partir de 1,66, beleza? Essas duas apostas, ou uma ou outra, com limite de tempo até os 40 da primeira etapa. Passou disso, não faz mais, beleza? Celtic e Lazio, confronto aí muito interessante, porque o time da Lazio se demonstra um time razoavelmente interessante para essa temporada, mas que não está emplacando até agora na Série A, né, da Itália. Perdeu do Lecce, perdeu do Genoa, perdeu da Juve, perdeu do Milan, mas fez algumas boas aparições na temporada com uma vitória sobre o Napoli e um empate interessante aí contra o Atlético de Madrid. Eu gostei aqui do mercado que faz jus muito ao que eu penso desse confronto. Eu acho que não vai ser parada fácil pro time da Lazio, só que eu acho a Lazio mais time que o Celtic. Na verdade, eu acho o time do Celtic fraco, tá, para essa temporada. Já teve outros anos que ele até era fraco, mas tinha o poder de competir na Champions. Agora, para a fase de grupos da Champions, eu acho que é um time que entrega muito pouco, tá? Tanto que aqui contra o Feyenoord, o time foi varrido, tá? Foi varrido. O Feyenoord justificou aqui o modo de jogo 55 contra esse fraco time do Celtic. Então é um time que domina na Escócia porque não tem nem mais rival. O Rangers está muito atrás do Celtic hoje. E lá vence fácil, tal. Vence o Dundee, vence o Livingston, vence o Motherwell. Mas é um time que quando pega um enfrentamento um pouco mais alto, sofre. Então assim, eu vou aqui numa aposta que eu acho bem interessante para o que eu penso para o jogo, que é mais de 12,5 finalizações para o Celtic. Para isso, a gente não depende de o time ser bom ou não. Depende mais do time ser desesperado pela vitória. E isso eu acho que o Celtic vai ser amanhã. Vai ter senso de urgência que precisa vencer de uma forma ou de outra. Então vai se lançar para o ataque, vai tentar atacar, vai tentar fazer alguma coisa. E aí, a partir disso, vai gerar muitas finalizações.
Principalmente se isso é uma coisa que eu tô pensando, se sair perdendo para Lazio, que é o meu pensamento para essa partida. Então aqui eu vou de mais de 12,5 finalizações para o time do Celtic, pagando 1,72. Borussia Dortmund e Milan, um confronto aí bem complicado para ambos os lados, né? O Milan na rodada de estreia empatou em 0-0 com o Newcastle, e o time do Borussia na rodada de estreia perdeu para o PSG por 2-0. Então quem perder aqui fica muito atrás na busca por uma vaga na próxima fase, nas oitavas de final, porque é um grupo que ainda tem Newcastle e PSG. Então o nível aqui é muito alto desse grupo, é o grupo da morte da UEFA Champions League, e eu acho que aqui nós teremos duas equipes que terão aí um senso de urgência para essa partida. A minha análise aqui é basicamente investir no over, tá? Acredito que o time do Borussia em casa é muito aguerrido, muito ofensivo, e o time do Milan, por mais que seja da Itália e tal, é um time que tem uma zaga muito fraca. Você pode ver contra o Inter, contra a Inter de Milão tomou 5-1, contra a Roma tomou gol, contra o Cagliari tomou gol, então acho que amanhã pelo menos 1 ou 2 golzinhos ele toma do Borussia. Mas eu também acho que o Milan faz, é um time que tem muitos jogadores bons no sistema ofensivo, né? Se olhar, por exemplo, para amanhã, a line-up do Milan, ela prevê um ataque com Rafael Leão, Giroud, Pulisic. Então é um time que tem aí um setor de lateral também interessante com o Theo Hernandes. É um time que eu acho que marca um gol na Alemanha amanhã. Então aqui eu vou de over 1,5 ao vivo, pagando 1,70, também com limite de tempo aí. Vamos deixar o limite de tempo até os 40 da primeira etapa, esticar um pouquinho, porque às vezes no segundo tempo é que realmente saem os gols nessas partidas. No confronto entre Newcastle e PSG, confronto aí que eu vejo também uma urgência de vitória, apesar de ambas as equipes estarem mais tranquilas. O Newcastle empatou fora de casa contra o Milan e o PSG, por sua vez, venceu o Borussia Dortmund. Mas aqui eu acho que não é nem, o over não é nem por conta de urgência de vitória, é mais por conta de que os times são muito ofensivos no seu DNA, né? O PSG é um time que no ataque tem, por exemplo, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Zaire Emery, que está começando agora a se revelar para o futebol, e a zaga do PSG em alguns momentos não corresponde e sofre bastante, né? Então por isso aqui eu vejo que o over 1,5 também ao vivo é uma boa alternativa, pagando 1,70. Você pode ver que nos jogos que o PSG foi exigido, contra o Nice tomou 3, contra o Lyon tomou 1, contra o Lens tomou 1, contra o Toulouse tomou 1, e agora que ele melhorou sua zaga. Mas pega o Newcastle fora de casa, então assim, é difícil o Newcastle passar em branco, um time que está tão ajeitado contra o Newcastle, que vem até de eliminação sobre o Manchester City, que fez 8 no Sheffield. Então aqui eu acho que o over 1,5 também é interessante, com a cotação a partir de 1,70, também até os 40 do primeiro tempo. No último jogo aqui, no penúltimo na verdade, né? Não, no antepenúltimo. RB Leipzig e Manchester City, confronto aí que olhando aí o que eu entendo de futebol, eu acho que a cotação do Manchester City pode enganar muita gente pagando 1,75. Só que esse RB Leipzig é um time muito chato, tá? É um time que está acostumado a enfrentar Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que se aproximam, por exemplo, o Leipzig acabou de empatar com o Bayern de Munique em 2-2. E o Bayern de Munique hoje com o City é um nível um pouco abaixo, mas não é tão distante assim. Então é um time que está acostumado a enfrentar nível forte de futebol, né? E vem de vitórias muito fortes aqui, né? A última derrota do Leipzig foi para o bom time do Leverkusen por 3-2. De lá venceu 6 partidas e veio empatar com o Bayern. Então é um time que tem que tomar muito cuidado. Agora, claro, em questão de moneyline, eu acho que a partida está muito bem precificada, porque o City é favorito mesmo, assim como o Bayern também era favorito diante do Leipzig. Então eu não faço nada aqui. Eu não sei se é um jogo para under de 1-0 City, eu não sei se é um jogo para 3-3, 2-2, como foi o Leipzig contra o Bayern. Então é uma partida que estou muito perdido em termos do que pensar desse RB Leipzig se portando contra o melhor time do mundo. Então por isso eu não faço nada, tô fora. É o jogo que eu vou pular. E aí no ao vivo, talvez eu faça alguma coisa. Crvena Zvezda, que é o famoso Estrela Vermelha contra Young Boys, partida aí que coloca uma cotação de 2,10 para o Estrela Vermelha. E olha, eu até pensei em implantar aqui um mais meio, né, para o Young Boys, uma dupla chance, só que, cara, é complicado, tá? Jogar na Sérvia é muito difícil. O Estrela Vermelha sabe que amanhã é o jogo que ele precisa vencer. O Young Boys é um time que, na minha visão, tem um pouco mais de qualidade técnica que o Estrela Vermelha, mas jogando em casa, o Estrela é muito aguerrido e vai jogar todas as suas fichas nessa partida. Então, assim, eu vejo o Young Boys defensivo, o Estrela Vermelha ofensivo. Vejo uma cotação de 2,10 muito bem precificada, porque dá basicamente o menos 0,25, que é o que tem que pagar mesmo, tá? Se me desse um DNB aqui, eu pegaria o DNB da Estrela Vermelha. Se me desse mais 0,75 com uma cotação de 1,70, eu iria de Young Boys. Mas tá numa linha exata, muito bem colocada. Então, por isso, mesma coisa do City, tô fora.
principalmente aqui porque tem uma atenuante muito forte, que eu não conheço muito os dois times. Então, além do fato de eu achar uma partida bem precificada, eu também não conheço muito como esses times jogam. Então eu tô pegando muito do que eu sei, de lampejos que eu vejo aí nas qualificatórias para Champions e tudo mais. Mas na prática, eu não consigo entender muito bem como será esse jogo. Então, para mim aqui, eu acho que o Estrela Vermelha vence, mas eu não faço nada aqui para essa partida. Na partida entre Porto e Barcelona, nós teremos o Barcelona como favorito aqui, pagando 1,85, e eu também vou pular esse jogo. Desculpa para quem se frustra aí com alguns jogos pulados que eu faço, mas assim, eu não consigo fazer nada aqui, tá? Para mim, a cotação justa, tá bem colocado esse moneyline do Barcelona, é mais time, mas o Porto é um time muito tradicional, é um time difícil de ser batido dentro de casa, e são dois times aí que num confronto pensando aqui, eles podem tanto empatar em 0-0, quanto ser 1-0 pro Porto, quanto ser 1-0 pro Barcelona, ou ser 4-2 pro Barcelona. Então é muito difícil trabalhar com over aqui, com under, e com o mercado de moneyline ou dupla chance. Então aqui eu tô fora de qualquer coisa, porque eu acho que pode acontecer de tudo nesse confronto. E aí agora pulando para os jogos da Copa Libertadores da América e também para a Sul-Americana, vamos começar com o Internacional e Fluminense, confronto aí muito interessante pela Copa Libertadores. Primeira partida foi 2-2 em solo carioca e agora nós temos a partida em solo gaúcho. Eu vejo aqui o Inter com favoritismo que eu não concordo muito. Eu acho que o Flu sim deixou passar uma grande chance de obter uma vantagem muito boa no Rio de Janeiro e agora vai precisar se trancar um pouco na zaga e tentar explorar os contra-ataques. Mas colocar o Inter como favorito bem definido aqui não é muito minha praia não, tá? Então aqui eu vou buscar o mais 0,25 do Fluminense a 1,80. Eu acho que é uma cotação bem interessante aqui, porque o Fluminense, na minha visão, é mais time taticamente falando, tecnicamente, e só perde aqui no mando de campo, tá? Então, do mesmo jeito que o Inter chegou no Rio e empatou, eu também acho que pode o Fluminense chegar lá e empatar em Porto Alegre ou até ganhar. Então eu acho que o mais 0,25 do Fluminense aqui a 1,80 me dá uma certa vantagem em relação ao mercado, porque para mim o DNB aqui tinha que estar 1,90, 1,90. E como ele está 1,60 67 para o Internacional, eu consigo fazer essa ponte aí e pegar o mais 0,25 para o Fluminense. Então a minha aposta amanhã é no mais 0,25, muito pensando no empate. Eu sei até que não é muito certo se fazer um mais 0,25 se você pensa muito no empate, né? Seria ideal pegar um mais meio aí. Mas como o mais meio tá pagando 1,57, eu prefiro pegar esse mais 0,25 a 1,80, porque aí se o Fluminense ganhar, a gente é bonificado por inteiro e tem uma cotação mais elevada. E no último jogo da lista, nós teremos Defensa e Justiça e LDU. Primeira partida aí foi 3-0 para a LDU no Equador, né, contando com a altitude. E agora o Defensa, que não jogou absolutamente nada no Equador, vai ter que tirar essa vantagem aí, que é muito pesada em relação ao time da LDU. Eu achei o mercado aqui muito interessante, tá, para essa partida. Eu acho que o time da LDU vai jogar muito fechado para essa partida contra o Defensa. A gente vai ver o time do Defensa muito com sensor de urgência. E o time da LDU vai tentar sair nos contra-ataques e explorar aí buracos que serão deixados, obviamente, pelo Defensa, mas vai ser um time que na maioria do tempo vai fechar sua casinha e esperar o Defensa atacar, até porque tem uma vantagem de 3 gols. Eu vou buscar aqui um mercado de menos de 12,5 finalizações para o time do LDU, tá? Com cotação de 1,72. Isso significa que se a LDU chutar 12 vezes ou menos no gol, na trave, fora, bloqueado, nós ganhamos nossa aposta. Se chutar mais que isso, nós perdemos a nossa aposta. Eu acho uma aposta bem interessante, tendo em vista uma partida que o Defensa vai atacar a todo momento e a LDU vai tentar sair de alguns contra-ataques esporádicos. Então 12 chutes já é muita coisa, 13 então nem se fala e eu tô nessa, beleza? Então essas são minhas apostas, muitos jogos, são 10 partidas, eu fiz a bet basicamente quase todos, né? Só não fiz no jogo do RB Leipzig e Manchester, Crivena e Young Boys e Porto e Barcelona, nos outros 7 nós temos bet. Então deixe o seu like, comente o que você acha das partidas e vamos que vamos, tamo junto, valeu!